Viva a todos, bem-vindos ao canal do Clube Pum Pum. Hoje vamos ter o nosso primeiro episódio, a nossa primeira conversa com a Tânia Madeira, a coach Tânia Madeira, da TEM Coaching. Ela é uma coach, ou tem formação em coaching, mas especializada em coaching estudantil. Vamos, nesta conversa, tentar perceber que dicas e que atividades e que propostas é que ela tem, não só para o coaching, mas também para o coaching, não só para o coaching estudantil, mas também para o coaching nesta altura de confinamento. Não percam, vai ser muito, muito interessante. Aproveito para pedir que subscrevam o canal, que partilhem as nossas conversas, porque provavelmente aquilo que possam ouvir e algumas das dicas poderão ser úteis para nós, pais, professores, e melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos. E, portanto, toda a gente poderá ter interesse nisso. Obrigado e até já. Então, antes de mais, agradeço às pessoas que estão aqui, que estão a ver o canal. Esta é a nossa primeira conversa para o canal Clube Pum Pum, e a nossa primeira convidada é a Tânia Madeira. A Tânia é coach, mais propriamente dedicada a uma área muito específica, que é a nossa, que é a área do coach estudantil. E a ideia desta nossa pequena conversa é não só a Tânia apresentar-se e descrever um bocadinho aquilo que faz no dia a dia, principalmente nesta altura em que estamos mais confinados, mas também dar algumas dicas e algumas informações aos pais que estão em casa neste momento e que se calhar podem ajudar e que podem facilitar a vida, quer dos filhos, quer dos próprios pais. E portanto, se calhar eu começaria por deixá-la apresentar-se a si própria. Claro que sim, obrigada Tiago pelo convite. É assim, o meu nome é Tânia Madeira, não é? Como o Tiago propriamente já me apresentou previamente. Eu trabalho muito nesta área, na área do coaching. Comecei antes de enverdar pelo coaching infantil-juvenil, que vai desde o pré até ao ensino universitário. Esta área vai no sentido de eu ser formadora, não é? E dar aulas a jovens também do ensino básico e secundário. Vi uma mais-valia em integrar o coaching no processo, no sistema educativo. Porquê? Porque deparo muitas vezes com o facto dos, não é os estudantes não quererem, mas sim não saberem como. E então aí entro eu, não é? Com o grande propósito de os motivar, incentivar a partir de ferramentas do coaching para eles conseguirem delinear objetivos e, com base nesses objetivos, delinearem um plano de ação que seja adequado à sua maneira de ser, tendo em conta os seus valores e as suas crenças, para realmente fazerem cumprir com aquilo que todos nós pretendemos, não é? Que é eles terem bons resultados em contexto escolar e não só, também em contexto pessoal. Só assim é que nós conseguimos que eles, de uma forma mais motivada e mais autónoma e tomando consciência daquilo que sabem e não sabem fazer, conseguirem atingir os seus próprios objetivos. Como é que surgiu a TM Coaching? Foi basicamente derivada dessa necessidade. O facto de eu me perceber que realmente havia essa vontade e eles não saberem como, daí eu facilitar o caminho deles, o percurso deles como estudantes, para eles realmente conseguirem conciliar, fazer uma boa gestão em termos pessoais e familiares e em termos de empregabilidade, deixar a empregabilidade no contexto de escola, não é? Porque acaba por ser o trabalho deles. E isso. Diz, Tiago. Ia-te perguntar, porque estavas a falar, e se calhar, a primeira ideia que vem à cabeça das pessoas é um bocado o que é o coaching estudantil. Sim. Isto é, não há aqui ou não sentiste numa fase inicial aqui uma predisposição para as pessoas procurarem mais, por exemplo, explicações, e não tanto
coaching estudantil, Sim. por não saberem. Sim, muita gente não sabe o que é, e ao não saber o que é não procuram. E procuram muito mais facilmente as explicações. Mas se formos analisar, numa perspectiva, eh, mais, acentuada e mais global, o coaching faz muito mais efeito do que as próprias explicações. Porquê? Porque o coaching, como tem um princípio, acaba por ser um processo, tem um início, um meio e um fim, não é? Tem como principal objetivo diagnosticar no aluno quais são as suas necessidades e aí nós passamos ferramentas para eles realmente conseguirem trabalhar em prol da realização das suas necessidades. As explicações não, as explicações é verificarmos quais são as suas necessidades em termos de disciplina, por exemplo, disciplina de matemática, física-química, e estamos com eles ali a estudar aquele momento e ajudá-los a desempenhar aquelas tarefas. Enquanto que o coaching faz mais profundo, aprofundamos muito mais, trabalhamos a pessoa para ela realmente conseguir identificar as necessidades face à disciplina e não só, e conseguirem elas de forma autónoma saberem como fazer para conseguir ultrapassar o desafio, a Uhum, concretização das uhum, dificuldades que têm. Portanto, um explicador também pode ser um coach, não é? É perfeitamente, um coach, sim. perfeitamente. Porque muitas das vezes os miúdos procuram, porque eu já dei explicações e pontualmente também o faço, muitas vezes eles procuram um explicador para fazer aquilo que eles não fizeram no contexto de sala de aula, não é? Deixa-me estar distraída aqui na sala de aula, porque depois a O Tânia vai-me explicador, ajudar, o o explicador explicador explica. ajuda-me. Sim, mas não, o propósito não é esse. No âmbito do processo de coaching, é fazer com que eles tirem o máximo proveito em contexto de sala de aula, para que eles, quando chegarem ao explicador, conseguirem realmente tirar uma dúvida ou outra e ainda agregar mais valor para Ao depois, conhecimento dele. sim, o conhecimento dele, para depois, quando chegarem à escola, no momento seguinte, conseguirem ter a capacidade de tirar dúvidas ao professor, ter a capacidade de ter uma atitude muito mais proativa em contexto de sala de aula, terem a capacidade de rentabilizar mais o seu estudo. Só assim é que eles conseguem realmente ter aqueles resultados que sempre querem. Porque só o ir ao explicador por si só, e eles vão ficar muito aquém dos resultados que pretendem. Vão, claro, passar a disciplina, mas aquele momento passa, não Uhum. é? Não fica o conhecimento e a aplicação desse mesmo conhecimento na prática para obtermos aqui uma nova competência, ou desenvolvermos uma competência. O conhecimento por si só, depois ao longo do tempo, esvanece, não vale muito. O objetivo do coaching é pegar naquele conhecimento que ele teve em contexto de sala de aula e fazê-lo ver que ele poderá colocá-lo em prática e desenvolver assim uma competência. Mas isso eventualmente poderá influenciar positivamente, pelo aquilo que eu estou a perceber, positivamente, os hábitos e as rotinas, de estudo, para o resto da vida, não só estudantil, mas também profissional da pessoa. Sim, sim, influencia positivamente, porquê? Porque ele está a trabalhar, não é, ao longo deste percurso todo, já nas suas, habilidades, isto é, nas suas Claro, competências. Sim. claro. Ou pegar numa disciplina de matemática, de português ou do inglês e saber o porquê é que eu estou a ter estas aulas, não é, que mais valia é que vai ter para mim essas aulas em contextos futuros, no âmbito pessoal e no âmbito profissional, é muito bom, do que pegar num aluno e dizer: "Ai, não sei porque é que eu estou a ter a disciplina de matemática, isso aqui não me interessa para nada". Claro, Não, claro. com o coaching nós fazemos ver que, com base em analogias e isso tudo e tendo em conta também o perfil do aluno, que aquela disciplina tem uma mais-valia para um dia mais à frente, né, na aplicabilidade dele em termos pessoais e profissionais. Sim. Então podemos, no fundo, dizer que, estas sessões de coaching ou o coaching não se substitui às explicações, são coisas totalmente Diferentes. distintas, mas Sim. complementam-se. Complementam-se Ok, bastante. ok. Um aluno que recorre às explicações poderá, também, com base nas sessões de coaching, complementar ainda mais o que está a aprender em contexto de explicação e em contexto de sala de aula. Sim, Potencializar no fundo, potencializar mais ainda, sim, ok. sim. E diz-me uma coisa, como é que isto é operacionalizado? Isto é,
São sessões que são feitas com um aluno, individualmente, em grupo? E qual é a metodologia que é No- utilizada? Antes da quarentena, como é que eu operacionalizava? Sim, Fazia sim, há o sessões há ao o há antes e o o há agora. há quê e há os o Sim, quê. sim. Antes, começando por antes, o que é que eu tinha as sessões individuais, e depois também fazia as sessões em grupo, que são os workshops. As sessões individuais é para trabalhar mais a pessoa e fazer com que haja aqui um upgrade no desenvolvimento da pessoa descobrir as suas potencialidades. Isto é, dar mais um caráter de autoestima às pessoas e as pessoas acabarem por se aceitar a si próprios como pessoas e conseguirem dizer: Uau, realmente, afinal eu consigo. Porque temos Uhum, aqui problemas de autoestima e de insegurança nos meninos que, ao longo do tempo, nós como pais, nós como professores, nós como adultos, acabamos por impor essas crenças nas crianças sem querer, não é? Não falo só nos pais, nos adultos e nos professores, mas também entre colegas, não é? Pronto. E eles reconhecerem isso como que faz parte do nosso dia a dia, esses desafios, e sabemos lidar com as nossas fragilidades e que somos seres humanos, não é? E a possibilidade de também nos permitirmos errar também faz parte, porque também somos seres humanos, e fazê-los ver que com muito trabalho, muita dedicação e o facto de termos um autoconhecimento aprofundado de quem realmente nós somos, tendo em conta a nossa autoeficácia e isso tudo, vai-nos facilitar muito a vida. Eu faço isso em contexto individual. Em contexto grupo, que são os workshops, que alguns deles estou a vê-los pela primeira vez, mas a questão é muito interessante, porque uma dos pontos que eles focam muito em grupo, que eu até vou partilhar aqui algumas situações, é o porquê que eu sou obrigado a cumprir com as minhas tarefas de casa, o ter que estudar em casa naquele horário que me impõem. Porque é que eu não posso trabalhar no, no horário que me é mais produtivo para mim? Isto uhum. é onde é que eu quero chegar, porque muitas vezes nós, adultos, não é, como pais, estamos a ver o Joãozinho, por exemplo, a jogar Playstation, que eles gostam, chegam da escola, cansados, lancham, e a primeira coisa que eles fazem é ir jogar, por exemplo, para relaxar um pouco. Nós, como pais, a olhar para aquilo, dizemos: então, estás aqui a fazer? Vais estudar. Estás aqui a Uhum. perder o teu tempo na PlayStation, tens de estudar, já fizeste. Estamos constantemente a cobrar resultados, a cobrar trabalho, a cobrar tudo. E por que não incentivar para Hum, criar uma metodologia, uma estratégia para realmente ele não sentir que nós estamos a cooperar com o que ele está a fazer, para ele se responsabilizar pelo que tem que fazer posteriormente, que são os trabalhos de casa, não é? Ou estudar. então espera lá, deixa-me ver se eu percebi. No fundo, em vez de, no fundo, de cobrarmos, ou um pai, normal, em vez de cobrarmos, e dizermos porque é que não está a estudar, mas no fundo deixar com ele a responsabilidade de ele gerir as Sim, atividades, sim, e no sim, final sim. vermos se cumpriu ou não? E no final, sim, tipo uma pequena reunião, não é? Uhum. Ver e perguntar, pronto, o mostrar a nossa predisposição para ajudar no que realmente foi feito e o que não foi feito. Mostrar a nossa predisposição para ajudar, não a nossa predisposição para julgar o porquê, o Para cobrar, não cobrar. é? Ok. Sim, porque nós ao cobrarmos acabamos por incentivar mais no sentido de ele não fazer. Negativo. Né, negativo, encaram Uhum. aquilo como um desafio. É inconsciente, não fazem de Uhum. propósito, é Uhum. inconsciente. Mas se mostrarmos, como aliados na predisposição de ajudar e orientar, eles veem isso como uma predisposição positiva e se calhar Um reforço inconscientemente podem positivo, no fundo. reforço positivo a dizer: "Bem, deixa-me lá fazer o ter que estudar, as tarefas, isso tudo". Ou então delinear um plano
um plano de tarefas. Tudo bem, chegas, lanchas, tens meia hora ou uma hora a fazer isso e depois, no horário seguinte, vais fazer isso. Quando terminares as tuas tarefas, poderás ter mais um bónus, por Uhum, exemplo. Sim, uhum. Mas diz-me uma coisa, este tipo de plano e esta situação, isto também pode e deve se calhar ser efetuado agora nesta altura? pode, sim, sim. Uhum. E pode ser Eh, efetuado deve ser efetuado pelo coach, pelos pais, por ambos, em por conjunto? ambos, pelos pais principalmente, porque os pais são os coaches desde sempre Claro, deles, não claro. é? Falando aqui, o que disseste muito bem, pelos coaches, pelos pais, nós pais somos coaches dos nossos filhos. Simplesmente temos que saber como utilizar as devidas ferramentas. Uma Uhum. ferramenta muito interessante que nós podemos utilizar e que não custa nada é as perguntas abertas para deixá-los a refletir. Como assim? Por exemplo, vamos imaginar, vou pegar aqui num exemplo que tinha quando fazia com o meu filho, ainda nem era coach, nem tinha consciência disso. E ele tinha um vício muito grande de jogar, jogava dia e noite, sempre, dia e noite. Jogar, PlayStation, jogos, ok, jogos, ok. todos, sim, sempre a jogar, dormia muito poucas horas. E a única coisa que eu fazia refletir era que realmente tudo bem, não ia proibir de fazer aquilo que ele estava a gostar, não é? Porque ele estava muito motivado. A única coisa que eu dizia era: sentes-te bem ao fazeres o que estás a fazer? O que é que tu vais ganhar com o facto de estares tanto tempo aí e que consequências é que tu vais ter posteriormente ao dedicares tanto tempo ao que estás a fazer? Sei que tu gostas, não é? No que estás a fazer, mas eu não sou ninguém para estar a proibir a fazer isso. Porque o facto de eu estar a proibir não ia ganhar nada, porque ele iria-me estar a mentir, ia-me fazer a vontade de desligar aquilo e pegar aquilo e estudar. Mas a rentabilidade dele, em termos de estudo, ia ser praticamente nula. Uhum. Então, eu deixava-o fazer, mas responsabilizava-o pela fazia-o pensar, não é, para ele tomar consciência de que a atitude que ele estava a ter, não é, iria posteriormente ser prejudicial nos resultados que ele queria ter em termos de Percebo, notas. percebo. E Mas ele, de uma forma autónoma, acabava por depois, não é, ficava com aquele peso na consciência, que nós chamamos, acabava por depois conseguir gerir o mal pelas aldeias. Bem, eu vou fazer isto, tenho este tempo, mas também vou-me dedicar também um pouco ao estudo, porque quero mostrar resultados e quero conquistar a confiança da minha mãe, não é? Aqui uhum, estamos a falar em conquistar a confiança, sim. uhum. Portanto, mas, isto para contextualizar um bocadinho, estamos a falar de crianças sempre a partir dos As crianças, a partir do momento que os pais dão para a mão uma PlayStation, eles começam a jogar e ganham esse ok, vício. ok. Sim. Não, em termos eu estava a perguntar no sentido de eles perceberem os efeitos futuros. Isto é, dizemos a uma criança: "Ok, estás a perder tempo aqui a jogar", e ele tem que ter consciência, ou começar a ter consciência de que o facto de estar a perder tempo a brincar, ou a brincar, vai fazer com que não tenha tempo para fazer outras coisas, e isso vai ter uma consequência. Vai ter uma Crianças consequência. crianças muito novas, se calhar não conseguem ter esse pensamento mais à eh, frente. Irão passar pela experiência Uhum, do, da consequência e da dor que irão sentir com o essa consequência. ok, E futuramente nós fazemos sempre relembrar essa dor ok, que ele teve com aquela consequência. Queres ok, continuar com esse registro? claro. Mas Ou simplesmente que tu responsabilizá-lo pretendes? sempre Sempre, sempre, pelas sempre. pelas pelas pelos comporta Pelas, pelos comportamentos, pela sim. definição pela definição dos objetivos e do plano. Sim, sim, sempre. Eles são os principais responsáveis pelos resultados que têm. É a responsabilização. E eles têm que reconhecer isso, não é? Que tudo que vão colhendo ao longo dos tempos é apenas responsabilidade deles. As suas escolhas, as suas atitudes, isso tudo. Hum, Nós, como pais, simplesmente estamos aqui para os orientar. Porque seria ótimo eu dizer, ai, quero que tu vais para médico ou para ou que estudes tantas horas, como nós idealizamos.
Mas isso não é possível. A nossa Claro. função é colocá-los aqui no mundo e orientá-los. Uhum. Não e também uma coisa muito importante é não julgar, por exemplo. Vamos imaginar, porque na altura, como eu te disse anteriormente, eu dei explicações e também dava muitas explicações ao domicílio. Na altura quando dava a estudar, e isso solicitavam muito. E havia situações que eu tinha pais que diziam: "Ai, não estuda nada, ele é um burro, é isto, é aquilo". São coisas que não se devem dizer à Claro. criança, não é? Que é burro, ou que não consegue, ou que é mau a B ou C disciplina. E em termos comparativos, compararem também irmãos, o irmão é melhor e ele não é assim tão bom, isso tudo. Isso não pode fazer, cada um é como é e ponto final. E temos é que respeitar isso e motivá-los a eles reconhecerem realmente algumas fragilidades que podem ter, que faz parte, porque não somos nenhum robôs e que podemos utilizar essas fragilidades que reconhecemos como uma forma de nós irmos melhorando ao longo do tempo. Uhum. Agora uma outra dúvida que entretanto com a conversa me foi surgindo é, ok, agora colocando, todo este conhecimento e toda esta informação na atualidade, isto é, na forma como hoje estamos, a viver, fechados em casa, com acesso à internet, mas que não podemos estar com isolamento. Como é que isto na pele de um pai ou de uma mãe, como é que os pais deveriam, no teu entendimento, como é que deveriam atuar numa situação dessas? E durante quanto tempo? Isto é, eh, como é que tu defines o tempo que é utilizado e que trabalhas com cada aluno que tu tens, eh, que é o ideal para aquela sessão? Portanto, e como é que o pai, hoje em dia, conseguiria fazer, um pai ou uma mãe em casa, conseguiria fazer isso? Que solução é que, se é que há? Sempre, não existe a fórmula ideal. Mas uma das coisas que eu faço agora, neste momento, com eles é, pronto, fazer com que eles tomem consciência dos resultados que têm neste momento. Uhum, Fazem análise, quais são os resultados que estão a ter, o porquê que estão a ter aqueles resultados e o que eles pretendem fazer com aqueles resultados. Qual é uhum, o seu grau de satisfação perante aquilo que estão a ter? uhum, E normalmente eles querem sempre mais, um bocadinho. E têm consciência que poderão fazer melhor e trabalhando gradualmente poderão aumentar esse trabalho. Não de um momento para o outro, mas sim com um trabalho hum, periódico e sistemático. E o que é que eu lhes peço? Não lhes peço, o que é que eles fazem comigo? Definem um objetivo, não é? Depois de fazer aquela análise e de identificar o grau de satisfação perante aqueles resultados, definem um objetivo. Pronto, eu quero ter estes resultados até X data. Estamos a falar de objetivos SMART, que têm que ser simples, específicos, mensuráveis mensuráveis e com um timing e atingíveis, definido. Sim, explico. atingíveis. Depois de eles terem consciência de que para conseguirem alguma coisa têm que definir objetivos e depois como é que vão concretizar isso. E também chamar-lhes a razão de que a concretização é apenas, unicamente, responsabilidade deles. E são Uhum, eles é que traçam esse plano. Normalmente, como é que eles traçam? Estamos a falar de resultados da escola. Pegam num horário, como se fossem para a escola. Eu digo, vocês quando vão para a escola não têm horário a cumprir? Tocam o sino às 8h20, vão todos para a sala, sentam-se. Então aqueles 45 minutos ou 55 minutos, o tempo letivo, atentos à professora que está a ouvir. Têm que fazer a mesma coisa. A única coisa que não existe aqui é uma professora e saírem de casa e cumprir com esse horário. Mas em casa têm que cumprir na mesma como se fossem para a escola. Claro, sim, mais complicado, é mais desafiante, porque não tem essa obrigatoriedade. Aqui a claro. disciplina, o fazer ver que realmente têm que ter
muita força de vontade, muita disciplina, fazer mesmo que não queiram, não é? Ter aquela resiliência e não se darem ao luxo de procrastinar. Ah, vou para depois. Ah, se calhar vou ver agora um filmezinho e depois faço isso. Não, cumprirem como se estivessem em momentos antes da quarentena. Uhum. Ou E se não se identificarem com esse horário, porque há aquelas pessoas que gostam de dormir mais um bocadinho, até mais tarde, pegar no horário e puxar mais para cima. Começarem às 2 horas, por exemplo, em vez de começarem às 8, começam às 2 e fazem o mesmo horário que vai de encontro à sua maneira de ser. uhum, que esteja adaptado. Seja Diz-me adaptável, uma sim. coisa, Tânia, tu continuas a fazer agora sessões online, imagino? Continuo, sim, Uhum, continuo a fazer. Foi uma surpresa muito grande, porque em termos de receptividade eh, por parte dos alunos foi muito positiva. Eles, uhum, por vezes, até querem que vêm muito mais depressa, aceitam mais e estão muito mais motivados para esta via. É engraçado. Eu nem estava à espera. Porque nunca na vida me ocorreu, porque houve um congresso que eu fui e perguntaram, fizeram uma pergunta: "Ah, Tânia, tu farias sessões de coaching online?" E eu: "Não, nem pensar, uma coisa dessas. claro. Para mim tem que ser, ao vivo e só assim é que consigo Olhos nos sentir olhos. realmente, olho nos olhos, que a pessoa quer e estou ali com a pessoa e mexemos e vejo eles a fazerem as coisas." Afinal não, quebrou completamente aquela Exatamente, minha crença o que eu tinha. estigma, Sim. exatamente. Mas, E ok, em e termos de resultados, muito mais positivos, em termos de motivação, muito mais motivados, em termos de claro, responsabilização, muito mais responsáveis. Porquê? Porque eles sentem, não é, que têm autonomia, que podem fazer, não é? sim, A única coisa sim, que nos separa acaba por ser um computador. E, por exemplo, eu tive hoje um exemplo de uma menina, eu às vezes faço assim estes testes inconscientemente, que eu tenho com ela todas as quartas-feiras à 1h30. É certinho, sempre. Mesmo antes e pós. Todas as quartas-feiras. E ela disse assim: "Ah, eu trabalho mais agora." Ela diz assim: "Eu trabalho mais agora, Tânia, do que quando estava antes da quarentena." Em termos de produtividade, ela diz mesmo que, e mesmo os resultados em termos da escola, aumentou e tudo. Porquê? Porque ela ganhou aquela autonomia, aquela vontade de pesquisar e buscar e isso tudo. E com base num plano que ela própria fez, ficou muito mais motivada. Estamos a falar de uma menina que me fugia, aquilo era um suplício todas as quartas-feiras. Primeiro que ela me fosse, porque ela vinha ter sessões comigo ao meu escritório. Primeiro, tinha que estar sempre a ligar: "Então, não vens? Ah, já vou. Então, não sei o quê." Ela ia para ali fazer um frete nas presenciais, nas e agora online, e agora, e pronto, se agora calhar, quem sabe, será um se modo calhar o de método dela não é presencial, é mais é online, mais online, é pronto, encontrar um método para é cada mais um. Sim, exatamente, adaptado a sim. cada um de nós. E, para terminar, porque estamos quase a chegar ao final do tempo estabelecido, eh, o que é que tu vês, qual o motivo principal, porque a Tânia tem uma parceria com o Pompom, Sim. e eu sei que a Tânia dá sessões antes da quarentena, dava sessões em 2 locais, não é? Estou? Sim, Tiago. Sim, Tânia, estou a É ouvir. que eu estou aqui com uma. Ai, ok. Ah, é que Sim. entretanto entrou uma chamada em linha e isto foi abaixo. Uhum. Sim. Estamos a falar das sessões no Das Pompom. do Pompom e os locais, eu sei que tens em Sim, Gaia e no Pompom, no Porto, sim, sim. hum, e qual é o feedback, qual foi o motivo principal para tu avançares com isso e o feedback? O feedback relativamente ao avançar com as sessões no Pompom é que eu estava. Porque o Pompom trabalha com jardim de infância, não é? E meninos mais pequenos. E era aquele público que eu ainda não tinha. E era Uhum. aquele público que eu queria começar a ter. Porque é naquele período que as crianças começam-se a formar. As Portanto, é bolinhas um começam-se a projetos dar. projetos futuros, Sim, não é?
É um projeto de futuro, sim, porque, pegar em crianças no pré é estamos a pegá-los praticamente com quase crenças nenhumas, não é? E conseguimos moldá-los muito mais facilmente. E a Uhum, resposta que eles dão é muito mais rápida e, muito mais positiva. uhum, E, estamos aqui a trabalhar com crianças que são crianças muito responsáveis, parece que não é? Porque muitas vezes nós, como pais, lá por eles serem pequeninos, pensamos que eles não sabem das coisas, mas uhum. eles sabem de muita coisa, mais do que aquilo que nós sabemos, pensamos que eles sabem, muito mais. Portanto, uma dica que, tendo em conta a experiência que eu tenho tido aí no Pompom, nas sessões, é, pronto, uma mensagem que quero deixar aos pais: tratem os vossos pequenos adultos como se adultos fossem. Porque eles são adultos, só que o formato é mais pequenino. E se nós o tratarmos e falarmos com eles como adultos, eles vão-nos dar resposta e vão-nos dar resultados que nós realmente queremos Uhum. e esperamos que eles nos deem, sim. Portanto, depois da quarentena terminar e quando a vida retornar ao normal, posso presumir que vamos ter novidades em termos de coaching no Pompom para as idades mais pequeninas. Temos Sim, projetos para isso, não é? temos, tanto que vamos ter aqui o coaching informal. O que é que é? Porque estou a trabalhar com o informal e com o formal. O formal é com os meninos mesmo, a partir dos 7 anos. O informal é com os meninos a partir dos 2 anos. Uhum, Mas eu não vou fazer aos meninos a partir dos 2 anos, não faz sentido nenhum. Vou fazer aos pais, para os pais aplicarem aos meninos. Vai ser o claro, informal, o claro. indireto. E ao eu dar essas ferramentas aos pais, para os pais depois, posteriormente, aplicarem aos meninos, vai ser sucesso garantido. Sim, porque Acho que vai-me sim, poupar trabalho a acho que mim sim, exatamente. e essa tarefa E vai vai ter ser. os resultados melhores ou mais expectáveis, mais curto prazo, não é? Porque eles são mais. Sim, e depois quando eles chegarem à idade escolar, em termos de objeções e desafios, vão conseguir realmente ultrapassá-los muito mais facilmente. Muito mais facilmente, claro. Sim, Olha, Tânia, eu agradeço, nós estamos já ultrapassamos um bocadinho o tempo. o tempo limite, mas eu acho que valeu muito a pena. Acho que valeu muito a pena, acho que foi muito bom, esclarecedor. Agradeço a tua disponibilidade. E a quem estiver a ouvir este vídeo, aquilo que eu vou pedir apenas é que subscrevam eventualmente o canal, façam um gosto, partilhem os vídeos que estão disponíveis, porque vamos ter mais destas conversas com outras temáticas. E podem colocar lá nos comentários, eu depois posso ir lá responder Exatamente, às pessoas, exatamente. sim, alguma dúvida que possam ter, sim. Eu vou colocar também na descrição deste vídeo, eu vou colocar também um link para poderem falar diretamente com a Tânia, o link do site da TM Coaching, Sim, ou mesmo através do Pompom poderão fazê-lo, falam com a Tânia, combinam com ela, estão em boas mãos, isso obrigada, Tiago. tenho a certeza absoluta. Tânia, mais uma vez agradeço a disponibilidade e vamos esperar que isto passe depressa e que as coisas voltem ao nosso normal. Sim, pronto. Obrigada, Tiago. Tá? Sim, Obrigado então. tá. Tchau, Obrigado e tchau, até logo. obrigada.